Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Nos dá o prazer da visita hoje aqui nos estúdios o vereador Rubens Angioletti, do PSB. Muito obrigado, vereador, por o senhor ter atendido o nosso convite. Temos tantos assuntos para conversar. Estamos entrando agora em 15 dias aí próximos de recesso. O senhor é contrário a isso? Então, como não... na verdade, é um recesso, só não vai acontecer, nosso querido telespectador, não vai acontecer as reuniões, porque eles continuam trabalhando todos os dias, então é só recesso de 15 dias. Só sessões. São 3 sessões, o resto continuam todos trabalhando, os gabinetes abertos, assessorias e os vereadores também. Aliás, até porque vereador é vereador por 24 horas, não tem jeito. Bom demais receber o senhor aqui para a gente conversar sobre tantos assuntos de grande importância para a comunidade, sejam o seu trabalho parlamentar ou outros assuntos que o senhor vai emitir as suas opiniões aqui de grande relevância. Obrigado, boa noite, vereador. Carlos Antônio, boa noite para você, boa noite para todos os nossos telespectadores e também para toda a equipe de trabalho que está aqui nos dando o apoio. Eu estou à disposição, como sempre, né? Nós temos... costumamos brincar, né? É política sem fingimento. Então, pergunta o que quiser, o que eu puder e o que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu não respondo. Não respondo. Estamos aí para bater um papo e falar do nosso trabalho. Já começando no que você disse, vereador que quer realmente trabalhar e atender a comunidade é vereador 24 horas. Eu só tenho parado de trabalhar nesse 1 ano e 7 meses no momento que eu estou dormindo à noite, porque até quando eu deito na cama, eu ainda estou atendendo as pessoas, despachando nas redes sociais, no WhatsApp. Se você está na praia fim de semana, eu não mudei nada as minhas atitudes. Então, eu faço as coisas que eu sempre fiz, inclusive antes de ser vereador. Vou no mercado, vou na padaria, vou nas nossas praias. E dar atenção à própria família também. E aí você está lá na praia, aí o cidadão vem, senta do teu lado, ele é o patrão, né? Perfeito. Ele é o patrão. Eu estou naquele momento de folga, mas ele é o patrão. É igual você, imagina você e o teu patrão, né? Claro. O cidadão chega, vereador, eu sei que aqui não é o lugar, mas eu estou com um problema assim, assim, assim. Aí lá você trabalha, porque daí você tem que, não, peraí, vamos ver isso aqui, coisa e tal. Faz um contato, põe para trabalhar o assessor também, coisa e tal. Também? Aí aquele cidadão, beleza, valeu, vereador. E aí ele vai embora. Aí daqui a pouco vem o outro. De modo que, às vezes, você deixa até uma aguinha de cevada ali, e quando você vê, tem 3, 4. Perfeito, aí já fica o amigo conversando. Então, assim, a gente não para de trabalhar nunca, né? É interessante que as pessoas conheçam um pouco mais o trabalho dos vereadores. Eu tenho dito o seguinte, Carlos Antônio, eu nunca vi contratar 21 funcionários, pagar bem, dar 3 assessores, dar um prédio inteiro para eles trabalharem e não ir ver o que eles estão fazendo. Eu nunca vi um patrão contratar um funcionário e pagar bem e não ver o que ele está produzindo. É o que a maioria da população faz com os políticos, não é só com o vereador. Eu acho que nós, a população, pecamos, acho que o senhor tem razão, pecamos em não vir ao gabinete para conversar, para criticar, para elogiar, enfim. Isso. Não precisa nem vir às sessões, acompanha na hora da discussão, acompanha no YouTube, acompanha no Facebook. Ali estão sendo discutidos assuntos que dizem respeito ao cidadão, é a vida da cidade e que interfere diretamente na vida do cidadão. Então a população, quando a população administrar mais junto com os políticos, nós vamos evoluir muito mais rápido. Vereador Rubens Angioletti, o senhor termina esse seu primeiro semestre de 2018 com o seu planejamento concretizado? Seu planejamento parlamentar e tal, concretizado, tudo certinho? Carlos Antônio, mas assim, também te digo que talvez nunca esteja tudo certinho. Perfeito. Talvez nunca esteja, porque a demanda de trabalho ela é muito grande. Por exemplo, você está tratando de um assunto, aí pega e estoura outro. Por exemplo, estava tratando de um assunto, aí já veio a fiscalização lá do repasse dos 24 milhões do Semasa, aí você não termina de abordar um assunto, já vem o outro do transporte coletivo, e vem aí outro já vem da o da comunidade, Raio, aí já vem o outro da comunidade, aí vem um caso de doença grave na família, quer dizer, você nunca para, né? Então, assim... O planejamento concretiza, porém a demanda não vai terminar nunca. O que ocorre é assim, eu tenho desabafado isso, sabe? E, na verdade, a gente luta contra um sistema que vem de muito tempo, não é de agora, mas esse sistema que está aí, ele tem agido assim, quando é para o governo, as coisas são aprovadas de um dia para o outro com pedido de urgência.
E quando é para o povo, efetivamente, diretamente para atender a vida do cidadão, às vezes leva 1 ano para ser votado. Então, esse sistema, a gente precisa inverter isso. Se pode ser urgência e emergência lá, para aprovar empréstimo, para aprovar isso, aprovar aquilo, por que não pode ser para o povo? As coisas demoram muito. Então, nesse sentido, é que eu digo para você, talvez eu nunca te diga assim, atingimos todos os objetivos. Não. Perfeito. O que eu tenho feito é, com responsabilidade, com seriedade, respeitar o cidadão que me colocou aqui, entender e deixar sempre claro de que nós somos funcionários do povo de Itajaí, a autoridade é o povo de Itajaí, né? E a gente tem que respeitá-lo em todas as votações. Por isso que eu consulto as pessoas, eu converso com a população para saber o que estão pensando e como eu devo me comportar aqui dentro. Vereador, uma de suas lutas neste período foi com relação à rodovia Antônio Raio. Uma dessas lutas, né? Primeiro a questão das passarelas, depois o fechamento da Avenida Itaipava, depois o fechamento de vários entroncamentos aqui na nossa região de Itajaí, enfim. E tivemos também e correlato a isso, né? Tivemos aqui nesta casa uma audiência pública, quando se falou muito sobre todos esses problemas. O senhor pode nos falar sobre estas situações, informações que venham ao encontro aos desejos que o senhor tem para a coletividade de Itajaí, ou até agora nada? Carlos Antônio, vamos ao Antônio Raio primeiramente, que liga Itajaí a Brusque. Antes de ser vereador, eu já estava envolvido ali, nós já participamos de 2 manifestações de ciclistas. Ciclistas de Itajaí foram até o posto Raimonde, que é mais ou menos a metade do caminho de Itajaí a Brusque. Ciclista de Brusque vieram até ali também, ali nos encontramos, fizemos uma manifestação, porque a gente já tinha conhecimento que eles iriam duplicar a Antônio Raio. Nós pedíamos então que fosse feito ciclovia ali no acostamento, porque a cidade de Itajaí cresce para lá, todo mundo sabe que a cidade cresce para lá. Cada vez tem mais empresas se instalando lá. Então é fácil da gente entender que cada vez haverá mais operários transitando naquelas margens. E aí a gente fez a manifestação. Depois então eu me elegi vereador. E aí eu continuei nessa luta, nessa bandeira, acompanhando as reuniões. Começou a duplicação, aí nós fomos lá, teve várias reuniões, várias confusões, fomos a Florianópolis, descobrimos que tinha 3 passarelas só previstas no projeto original de Itajaí a Brusque, apenas 3 passarelas. E aí nós fomos lá brigar por mais uma, porque nós sabíamos que tinha uma escola estadual, a Monsenhor Vandelino Robolt, e essa escola estadual não era contemplada com nada na frente dela, e ela fica no lado oposto da comunidade. Então nós fomos a Florianópolis, na época me acompanhou o vereador Nicolas Reis, e nós conversamos com o secretário Murilo Flores, que chamou a sua equipe na Secretaria de Planejamento do Estado para que fosse inclusa a 4ª passarela. Eu tenho a informação de que há no projeto agora a 4ª passarela, mas eu não vou confirmar enquanto eu não for a Florianópolis novamente e ver isso no papel realmente. Agora, uma coisa é certa, levei tudo isso ao Ministério Público, porque eu achei um absurdo duplicar a rodovia, colocar uma mureta de concreto no meio, separaram as comunidades, como fazia o Muro de Berlim lá na Alemanha, igualzinho, separaram e não fizeram a passarela. Se o ser humano estivesse em primeiro lugar, a primeira coisa a ser feita seria a passarela, depois iniciava a duplicação, para já deixar as pessoas com segurança. Você imagina a senhorinha atravessando a rua com sacola na mão, 2 pistas movimentadas com carreta, pula uma mureta de concreto, mais 2 para chegar no mercado e depois voltar. E isso está acontecendo e não foi feita nenhuma passarela até hoje. Então é realmente lamentável. Depois nós vamos para a BR-101. Já no ano passado, nós abraçamos a causa dos moradores da Caianduba. Os moradores da Caianduba, quando foi fechado, quando duplicaram a BR, fecharam o retorno que eles tinham na frente da empresa Zichelli, de quem vai de Itajaí para Balneário. Entrada da Caianduba lá, né? Isso, aí a entrada da Caianduba tem que ir lá dentro de Balneário Camboriú, pegar todo aquele trânsito caótico de Balneário Camboriú para vir a Itajaí. Eles têm que andar 12 quilômetros a mais. Então nós conseguimos um empresário que era dono das terras na frente da Volvo, ali tem um túnel embaixo da BR, uma passagem por baixo da BR. A gente conseguiu o empresário dono das terras, levamos o empresário até o prefeito municipal. Ele permitiu cortar, margeando a terra dele, saía exatamente no túnel, margeando a terra dele e ligaria com a Caianduba. Mas agora nós obtivemos esta semana
Digo até uma boa notícia também, de que o prefeito Volney Morastone esteve em Brasília, na qualidade de prefeito, reivindicando as melhorias para a nossa cidade, e me parece que ele conseguiu estender a marginal daquele túnel até a entrada da Cayanduba, o que também seria uma solução excelente. Perfeito. Então, assim, resolve o problema. Tomara que dê certo. Claro. A Avenida Itaipava foi outro problema, imagina. A gente não tinha terminado de resolver a briga da Antônio Raio, nem da Cayanduba, e já veio a Avenida Itaipava. Chegou um dia de manhã, saímos para ir trabalhar, a comunidade, vereador, volta, vereador. Mas o que aconteceu? Volta por quê? Teve algum... Eu já imaginei mil coisas, né? Você tem um tiroteio, tem um assalto, tem um... O que aconteceu? Virou uma carreta? Aí disse, não, o que aconteceu? Não, lacraram a Avenida Itaipava. Eu disse assim, como assim lacraram a Avenida Itaipava? Aí fui lá ver. Cheguei lá, tinha um guarda-reio de aço. Simplesmente fecharam a avenida. Aí nós chamamos todo mundo à responsabilidade e conseguimos ali mobilizar as autoridades. A própria comunidade tomou a frente, fez manifestação. Aliás, e aí eles abriram lá temporariamente. E aconteceu mais de uma manifestação. Nós vamos retornar a esse assunto no próximo bloco, se o senhor me permite, um instante só, nós vamos ao rápido intervalo, a gente já volta. E retornando sobre este assunto aí ainda, que parece que não tem nada definido, conforme a gente falava antes e tal. Vamos saber do vereador logo a seguir. Um instante só. Ao senhor e à senhora que está conosco, muito obrigado pela sintonia. Conosco, nosso repórter cinematográfico hoje, que é o Fernando. A suíte de produção com o nosso querido Abelardo, edição de Samuel Moreira e sonorização de Richard Maus. Obrigado mais uma vez ao senhor e à senhora que está conosco aqui no programa Fala Vereador e a presença do vereador Rubens Angioletti, do PSB. Um instante só, a gente já volta. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Na edição de hoje, aqui conosco nos estúdios, o vereador Rubens Angioletti, do PSB. Vereador, nós falávamos sobre a questão do fechamento da Avenida Itaipava. Aconteceram mais de uma manifestação. A primeira chamaram o senhor, depois o senhor participou de outras também, né? A quantas anda essa situação? Ali acabou até confundindo, né? Porque teve manifestação na Antônio Raio, manifestação na Avenida Itaipava, na Antônio Raio, Avenida Itaipava, então foi bem confuso ali. Mas, bom, depois daquele fechamento inesperado, desrespeitoso com o nosso cidadão, as forças políticas se mobilizaram e eles reabriram. A princípio, reabriram temporariamente, porque eles dizem que todas as conexões com a BR-101 que são perigosas, eles podem fechar. E vendo o contrato deles, eles podem mesmo, porque o governo federal deu essa concessão para eles. Ocorre, então, o seguinte, se vai fechar, se pode fechar, tudo bem. Mas antes, cadê a nossa marginal? Cadê a marginal ligando a Avenida Itaipava até o viaduto ali da Antônio Raio com a vereadora Abrão João Francisca Contorno Sul? Não tem. Então, peraí, amigo. Então, primeiro faz a marginal, depois você vem falar em fechar a nossa conexão com a rodovia. De modo que teve uma audiência pública depois disso aqui na Câmara, a audiência chamada pelo deputado federal Oswaldo Olavo Mafra, o qual nós agradecemos a gentileza, e nessa audiência pública nós podemos debater e descobrimos também que a partir do ano que vem eles devem voltar a fazer a operação para poder melhorar a ponte da 101 sobre Itajaí-Mirim, ali a famosa ponte do 2001, que as pessoas conhecem, essa que tem conexão com a rodovia, com a Avenida Itaipava. E aí, quando eles estiverem fazendo a manutenção, eles disseram que talvez eles precisem fechar temporariamente
por alguns dias, mas aí seria temporariamente. De qualquer forma, nós estamos reivindicando e pedindo, e o meu dever, né, como vereador é esse, é fiscalizar, é cobrar e executar, é com o executivo. É ele que tem o cofre, ele que tem as secretarias, para que nós tenhamos antes uma alternativa. Perfeito. Vamos aguardar em breve que tenhamos assim, informações que venham realmente ao encontro daquilo que deseja a população, né, vereador? Sim. Vereador Rubens, um outro projeto, e esse projeto tem também uma conotação, tem uma importância muito grande para a coletividade. Já vistas as estatísticas que tivemos, números nefastos, diga-se de passagem, com relação a essa situação. Foi a aprovação de um projeto sobre a questão do cerol. Mas a gente sabe que, além da aprovação desse projeto, também tem lá a questão das multas. Então, o senhor pode explicar para os nossos telespectadores? Sim, claro que sim, Carlos Antônio. Antes de ser vereador, na atividade de jornalista, nós recebemos diariamente reclamações da comunidade. Barulhos no lado das residências, ou seja, perturbação de sossego, invasão de propriedade atrás de pipa, uso de drogas, atropelamentos, curtos-circuitos na fiação elétrica, ruas feias, cheias de pipa pendurada nos fios e tudo mais. Bom, nós já naquela época, nós já atuávamos nessa área. Então eu tinha esse compromisso com o cidadão de Itajaí. Quando nós chegamos aqui, eleito vereador, nós começamos a trabalhar nisso. Nós verificamos que já havia uma lei estadual. Há uma lei estadual que determina a proibição da utilização do cerol. E há também a determinação de que, mesmo sem cerol, as pipas não devem ser soltadas embaixo de fiação elétrica. A cada 4 quedas de energia elétrica, uma é por causa da pipa, na fiação elétrica, curto-circuito, fios arrebentados e tudo mais. Arrebentados não pela linha, sim, mas que fica lá a linha presa, o tempo, a linha vai apodrecendo, vai oxidando mais o fio, ou o pessoal vai tentar tirar a pipa do fio com vara, com outros objetos, então fecha curto, o fio com curto-circuito arrebenta, enfim, são N problemas. O que nós fizemos? Resgatamos a lei estadual, resgatamos uma lei municipal que havia, do vereador Carlos Augusto da Rosa, quero deixar aqui registrado. Nós pegamos esta lei, trouxemos para a Comissão de Segurança Pública e Defesa Civil, a qual eu sou presidente, e elaboramos uma lei mais eficiente. Foi feita uma emenda do vereador Nicolas Reis, você vê que foi construído isso a pedido da comunidade, não foi o vereador que acordou e disse assim, acho que eu vou fazer isso. Não. Foi uma coisa que, atendendo o clamor da comunidade, construída por vários vereadores, nós melhoramos as leis que haviam e tornamos, então, uma lei mais eficiente. Foi para o Executivo sancionou, passou a ser lei. Agora cabe ao Executivo, e eu acredito que pode ser feito assim, cara. Pegar a Codetran, Conselho Tutelar. Importante, antes de tudo isso, nós fizemos uma grande reunião para consultar aqui na Câmara o que pensavam as autoridades sobre isso. E aí nós tivemos aqui Conselho Tutelar, Secretaria da Educação, Criança e Adolescente, representante do Ministério Público, a representante da Câmara de Vereadores, Procuradoria, Corpo de Bombeiros, SAMU, Secretaria de Saúde. Nós ouvimos um a um e todos concordavam que realmente a pipa com cerol era um problema social, que precisava ser resolvido. Como resolver? Todos concordaram de que para resolver precisava uma lei mais eficiente de fiscalização. Então agora que a lei já existe, cabe ao Executivo fazer o seguinte, pega a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, pega a Codetran e uma caminhonetinha aí da Defesa Civil ou da Secretaria de Obras, chega fim de semana, sai nos pontos que a gente já sabe onde tem aí a maior concentração de cerol, primeiramente, entrega um panfletinho para essa comunidade para orientá-los, o porquê disso, e recolhe o cerol. Num segundo momento, aplica-se as multas. R$ 1.600 para quem utilizar cerol, R$ 8.000 para quem vendeu cerol. Os números que eu falava, nefastos e tal, mata pessoas. São grandes, não é? O senhor, como jornalista, também sabe disso, né, vereador? Mata pessoas. Se você digitar na internet agora, ali no Google, ali, ó, cerol motociclista,
Cuidado, você vai se apavorar com as cenas que você vai ver. Aí teve uma discussão aqui na cidade, um rapaz me falou assim, vereador, mas você vai buscar imagem lá de São Paulo para se apoiar. Mas lá em São Paulo não é gente, meu filho? Tu quer que... E se acontecer isso que você está vendo lá em São Paulo, com a tua mãe, com o teu pai, com a tua namorada, ou com o teu filho, ou com o teu irmão, o que tu vais dizer sobre isso? Mas eu acho que essa pessoa que questionou ao senhor, por exemplo, acho que tá faltando informação para ele, porque tem casos aqui na nossa Itajaí, vários casos aqui muito feios. Tem casos aqui, eu já entrevistei como jornalista na TVBE, um cidadão de Itajaí que na entrevista ele ainda estava com o pescoço ponteado. E tem, inclusive, uma entrevista da TV Record, se eu não me engano, ou da NSC. Tem várias, se você buscar, tem vários casos. A própria Secretaria de Saúde, que estava representada na reunião que eu te falei com o Dr. Celso Della Justina, o nosso secretário de Saúde, relatou que não, há casos, há entradas na Secretaria, seja em corte em mão, corte em pescoço, e assim, não é brincadeira, e não adianta ter um lugar, Carlos. Eles dizem assim, mas então arruma um lugar para a gente. Não adianta. Porque você está lá naquele local, uma pipa cortou a outra, a pipa vai caindo e vai levando a linha. E essa linha atravessa ruas, amigo. Você imagina, então não adianta. O cerol nada mais é do que vidro moído. O pior do que ele é a linha chilena, que já vem pronta. É mais resistente e corta muito mais. Não, você imagina... Ela corta retrovisor de carro. Retrovisor de carro? Sabe o retrovisor do carro? Tem vários. Retrovisor do carro com a linha dentro do retrovisor. Você imagina. Carro passando. Você imagina passando aquilo no pescoço. Aconteceu comigo na rodovia Antônio Raio. Eu tinha um carro, um Fiesta branco. Eu estava indo na rodovia Antônio Raio. As crianças estavam soltando pipa com cerol no loteamento São Pedro. Aí ia um carro na minha frente. Eu vi esse carro da minha frente para lá e para cá. Eu digo, opa, aconteceu alguma coisa ali. Aí eu dei uma diminuída. Mas mesmo assim, quando eu vi... O Fiesta, aquele modelinho mais antigo, ele tem 2 frisos em cima. Em cima do capô dele ali, ele tem da cabine, ele tem 2 frisos. O cerol, a linha com cerol cortou, entrou. Ficou no meio. Entrou, se fosse o pescoço de uma pessoa. Se eu tivesse de moto... Como é que é a multa? 1.600 para quem for pego soltando, pipa com cerol ou linha chilena, e R$8.000 para quem comercializar esse produto. Parabéns ao senhor e a toda a comissão. É a pedido da comunidade. Perfeito. Goste ou não goste, a gente faz o que a maioria das pessoas pede. Nós vamos a um rápido intervalo, se o senhor me permitir. Voltamos com o nosso último bloco e temos vários assuntos de relevância aqui da nossa coletividade, mas um deles diz respeito a um requerimento que o senhor apresentou nesta casa, solicitando informações sobre planilhas de custo da coletiva Itajaí e da Transpiedade. Perfeito. O senhor fala sobre isso? Claro que sim. Peço licença ao senhor e a senhora também que está conosco neste momento, aqui em sintonia com o programa Fala Vereador, e a presença do vereador Rubens Angioletti, do PSB. Um instante só, a gente já volta. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Na edição de hoje, a presença do vereador Rubens Angioletti, do PSB. Vereador, essa questão das planilhas de custos, o requerimento que o senhor interpôs nessa casa solicitando informações dessas planilhas da Transpiedade da Coletivo, qual é o objetivo? Sim. Carlos Antônio, o transporte coletivo, o transporte urbano coletivo, ele não é fácil em nenhuma cidade do Brasil. Você vê que o próprio São Paulo,
que tem metrô, tem tudo, você vê a dificuldade que é o problema, né? Conforme a cidade aumenta os seus problemas. Então, assim, primeiro eu quero dizer, eu sei da dificuldade que o prefeito de Itajaí tem, porque o transporte urbano coletivo é uma responsabilidade do prefeito, do executivo. Ou a prefeitura faz, transporta o cidadão, ou ela concede esse trabalho, esse serviço a uma empresa para fazer. Então, mas é a responsabilidade do executivo. Mas não é uma responsabilidade fácil de ser resolvida. Haja visto que de carro nós já travamos no trânsito. Você imagina um ônibus grande. Então, se o ônibus grande não cumpre horário, como é que o passageiro vai confiar nele? Se não tem o passageiro, como é que vai custear isso? Então, a dificuldade é muito grande. Mas eu fui eleito para fiscalizar o executivo. O que o executivo faz com o dinheiro do povo, porque é o executivo que tem o cofre. Ele que arrecada através dos impostos, não é o vereador. O vereador é eleito para legislar e fiscalizar, em nome do cidadão. Então eu entendo o seguinte, nós tínhamos a Coletivo, que tinha 20 ônibus a mais do que a Transpiedade. A Coletivo pediu uma ajuda de custo para a prefeitura e a prefeitura disse que não. Foi para dentro dos ônibus, fez o seu próprio estudo e disse para a Coletivo, olha, 150 mil é o que você precisa, 150 mil a gente dá. E a Coletivo disse, não, eu preciso de 450, 480 mil, se eu não me engano. Disse, não, isso aí a gente, não precisa disso tudo. A Coletivo, então, não dá para tocar. E aí a Coletivo saiu. Aí entrou a Transpiedade. Aí para a Transpiedade agora está se dando o que a Coletivo tinha pedido. Só que a Transpiedade tem 20 ônibus a menos. Então eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso da planilha de custo da Coletivo que pedia aquele valor. Do estudo da prefeitura que disse que era 150 mil. E da planilha da Transpiedade que agora pede aquele valor para a gente ver onde é que está o erro e até evitar que aconteçam erros assim no futuro, né? Porque nós estamos com um grande problema. Agora está para vencer o contrato da Transpiedade. É um contrato emergencial. A matéria da imprensa hoje... Foi 180 dias, renovou por mais 180, não pode renovar agora por uma terceira desta vez. forma. Né? Você tem que fazer um chamamento público, pegar 3 orçamentos, ver qual é o melhor e aí então você disponibilizar. Ou fazer a licitação. A licitação não tem como ser feita agora, porque está sendo feito o estudo de mobilidade da cidade. Aliás, esse foi um acerto do prefeito. Pelo Labtrans de Florianópolis. Esse foi um acerto, né? De contratar o Labtrans, que é um laboratório da universidade, é especialista nessa área. Eles vão fazer, Carlos Antônio, as pessoas dizem, mas por que demora tanto? Eles precisam fazer o estudo, cada horário do dia, para cada bairro, onde tem mais, onde tem menos movimento, cada dia da semana, e cada mês do ano, porque um mês é férias, outro mês não é férias. Então eles precisam levantar tudo isso, saber tudo isso detalhadamente, e eles vão saber como só indo durante os dias para saber. Né? Então por isso que leva um ano. E em determinados horários do dia. Porque depois com toda essa informação, você vai saber qual é a linha que é mais movimentada, qual que é a menos movimentada, qual que é o dia, para onde vai. E com esses dados, então, formatar faz aí pega todos esses dados, coloca num documento que se chama edital e aí sim oferece isso para as empresas, diz, ó, quem é que quer administrar o transporte de Itajaí? Quem quiser administrar, tá aqui, ó, é assim, é isso que vocês têm que dar. Tantos ônibus em tal horário, tantos ônibus para lá, tantos ônibus para cá, entendeu? Perfeito. Então, nesse ponto, o prefeito acertou. E aí a gente pede paciência da comunidade com relação à demora para a licitação. Para a licitação, porque ela realmente vai levar aí até final do ano para se concluir esse estudo de mobilidade. Mas depois nós vamos ter um documento importantíssimo em mãos. Perfeito. Vereador, uma outra situação diz respeito a uma empresa ligada a Gomes da Costa. Sim. Lá no Arraial dos Cunhas, exalava mau cheiro, enfim... Resolvido, dirimido o problema lá ou ainda não? 90%, Carlos Antônio. Desde o início, nós temos dito que ninguém é contra nenhuma empresa, nós queremos o progresso da cidade, mas nós queremos o progresso de forma ordenada. Não pode uma empresa vir e, porque ela gera emprego, ela sacrificar a comunidade roubando o direito das pessoas de respirar ar puro. Então, nós fomos sim ao Ministério Público, levamos na Justiça, há uma ação na Justiça, mas pelos relatos que eu tenho obtido da comunidade do Arraial dos Cunhas, resolveu 90% o problema lá. De vez em quando ainda tem um cheiro ruim, mas ficou muito melhor do que estava.
Vereador, nós estamos vendo o Porto de Itajaí em completo movimento e operando a mil, né? A gente está satisfeito vendo, está feliz vendo o Porto cheio de contêineres, enfim, e tal. E após tanto tempo difícil, né? Eu conversei com o vereador Robson. Sim, portuário. Seu Robson colega, é portuário. Exato. E o vereador Robson nos diz, olha, Carlos Antônio, a importância de se aumentar, né, a área de armazenamento. Sim. É muito grande. A gente tem que começar a pensar já, o executivo tem que começar a pensar e tal. E possivelmente seja através, já tinha surgido essa situação, inclusive pelo executivo, algumas informações a respeito de desapropriações. Qual é a sua opinião a respeito? Carlos Antônio, inclusive do Porto como informação geral. Já que você conversou com o colega Robson, e o colega Robson é portuário, é especialista nessa área, eu vou falar de uma forma mais genérica, então, e mais simples, menos técnica, para as pessoas compreenderem uma coisa. Nós temos a principal economia da nossa cidade, o porto, dentro da cidade. O porto está dentro da cidade. Muito bem. Pensou isso? O porto está dentro da cidade. Beleza. O porto está limitado pela cidade. Ele está limitado. Só que o porto é como uma loja. Imagina uma loja. Você tem outras lojas. E o cliente vai aonde é melhor, onde é mais barato, onde o atendimento é melhor. O porto é a mesma coisa. Quem é que são os clientes? São os armadores, os exportadores, os importadores, armadores, dono do navio. O navio vai aonde? Ele está entrando aqui, ele vai aonde? Aonde é melhor, onde a loja que ele lhe atende melhor. Mais rápido, mais eficiente. Para o nosso porto de Itajaí acompanhar o desenvolvimento dos portos no mundo inteiro, lá no passado, precisou de investimento pesado. O que aconteceu? Vamos rapidinho assim, voltando. Ó. Prefeito Arnaldo Schmidt lutou pela municipalização. Por quê? Porque tudo que tinha que acontecer, precisava comprar uma peça no porto, você tinha que pedir a Santos. Tinha que fazer documento, aquela frescurada toda de burocracia até comprar a peça. Conseguimos municipalizar o porto lá na época do prefeito Arnaldo Schmidt. Depois veio o prefeito Jandir Bellini. Beleza, temos o porto. E agora? Precisa de grana, os navios estão mudando. Uns anos atrás, você lembra que o navio tinha o guincho dele? Depois mudou. Você vê que você não vê mais navio com guincho próprio. O guincho agora é em terra, que é os portainers, que são esses equipamentos enormes aí, né? Então, em terra. Opa, isso aí precisa de investimento. Como é que vai investir? Aí o prefeito Jandir Bellini arrendou uma parte do porto, na época, se eu não me engano, para o Teconv, né? Exato. Foi para o Teconv. Aí o Teconv botou dinheiro, opa, o porto de Itajaí continuou competindo com as outras lojas do Brasil e do mundo, porque elas estavam também se adaptando. Então, conseguimos tomar mais... O porto foi, bombou, foi um espetáculo o nosso porto. Daí vieram as enchentes. Aí as enchentes interferiram no calado, arrebentaram o nosso porto, e de lá para cá o porto foi... Aí veio o Porto de Navegantes, que daí é o que eu te falei, o armador, ele está entrando aqui, qual é a loja que ele vai? Numa que está estourada, que é mais caro, que está difícil, ou vai naquela que atende muito mais rápido, que é mais eficiente? Entende? Aí começamos a perder linha para Navegantes. Agora, Itajaí começa a respirar novamente, está muito aquém ainda do que estava no passado, mas está no caminho, começa a respirar novamente. Então, voltando ao assunto agora, o porto está dentro da cidade. Ele precisa crescer, porque se ele não crescer, o que vai acontecer? Vai falir. As pessoas vão, o armador vai para onde? Ele vai para onde é eficiente. E se tu não tem eficiência no porto, a única forma que há do nosso porto crescer é você desapropriar as áreas próximas, para que você consiga tirar o container do navio, colocar numa área mais próxima, agilizar, ter agilidade no sistema. Então, assim, com certeza é preciso. É preciso, sim. Perfeito. Matéria que haverá de ser discutida ainda nessa Casa de Leis, né? Sim. Estamos encerrando. Abelardo, 20 segundinhos. A questão, Vossa Senhoria está sendo citado, inclusive,
como possível nome do seu partido a uma pré-candidatura a deputado federal. Isso tem verdade, vereador? Carlos Antônio, eu vou dizer uma coisa para você, amigo. Nós, quando decidimos ser vereador, eu prometi às pessoas uma coisa, que eu não ia traí-las, que eu não ia me corromper e que eu ia cumprir o meu mandato de vereador até o último dia. Se essas pessoas que eu prometi isso disserem para mim assim, Rubens, não, nós queremos que você sirva a nosso estado, queremos que você sirva o nosso Brasil, nós queremos que você vá, eu não tenho problema nenhum de ir, mas não tenho pretensão nenhuma nesse momento. Minha pretensão é honrar os meus votos, honrar o cidadão de Itajaí e cumprir o meu mandato até o último dia de vida pública. Estamos aí à disposição. Uma coisa é certa, no momento do Brasil em que os políticos são tão achicalhados, são tão xingados na rua, eu posso dizer para você, não há um lugar de Itajaí que eu vá, que eu não receba o carinho da nossa população, que eu não receba o apoio das pessoas, o abraço das pessoas, o ok das pessoas pelo trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu fico muito grato e muito feliz. As pessoas não precisam fazer isso, porque elas nos pagam para trabalhar para elas. Mas quem é que não gosta de receber um elogiozinho do patrão, né? Quem é que não gosta, né? Então, muito obrigado. E desta forma, nós colocamos um ponto final na apresentação do nosso Fala Vereador de hoje, dizendo muito obrigado, vereador, saúde, paz, um pouquinho de descanso faz bem, se bem que o senhor vai estar aqui todo dia, só não vai haver aí na próxima semana, a partir do dia 17, não, a partir do dia 18, recesso de 15 dias não vão acontecer. As sessões retornam no dia 2 de agosto. Isso, né? Mas nós estaremos Mas os vereadores estarão aí, perfeito? Trabalhando. Muito obrigado, saúde ao senhor, uma boa noite, saúde à sua equipe também. Tem aquele menino lá no seu gabinete, o Candatem. Rafael Candatem, grande jornalista, Jorge Andriani, que agora está de férias, e a Vânia, que é a nossa advogada também. Saúde a todos, muito obrigado, que o senhor continue buscando essa melhor qualidade de vida para a gente, Itajaí. Um abraço, uma boa noite, vereador. Obrigado, boa noite para todos, fiquem com Deus, muito obrigado. Ao senhor e à senhora que esteve conosco também até o presente momento, muito obrigado. Foi um prazer conviver mais uma noite com o programa Fala Vereador e a sua presença juntamente conosco através da TV Câmara. A todos, façamos todos uma grande noite. Até o próximo programa, amigos.